Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 19 para o 6º ano do ensino fundamental. E vamos continuar a falar sobre ilhas e continentes, continentes e ilhas, certo? Na outra aula nós falamos dando ênfase à América, ao continente americano, certo? Nessa aula nós vamos dar ênfase à África, ok? Mas vamos também mostrar um pouquinho sobre os demais continentes. Tranquilo? Vamos continuar então com a nossa aula? Mapa da África, não é verdade? E repare nos recortes mostrando os países, tá? São muitos países no continente africano, tá? Isso devido à colonização. E da mesma forma que no Brasil, quando os europeus aqui chegaram, quando os colonizadores aqui chegaram, tinha uma configuração, a África também tinha a sua configuração com os seus nativos. Mas o colonizador recortou a África de acordo com os seus interesses. Isso é importante a gente falar. Uma outra coisa muito importante, reparem aqui. Olha aqui essa linha, tá? Opa! Essa linha aqui, ó. Equador, Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer. Então, observem que o continente africano é o continente que tem a maior quantidade de área na zona tropical. Ok? Nós podemos brincar e falar que é o continente mais tropical. Aí, nós vamos dizer assim, Eliane, então lá tem alguns poetas para cantar Moro num país tropical. Mas isso nós vamos deixar reservado para o Brasil, tá bom? Mas, e aí significa dizer que eles vão ter um clima parecido com o nosso e vão ter algumas paisagens, não todas, porque como nós falamos na outra aula, cada continente tem as suas particularidades. África. O continente africano possui, a maior quantidade de terra dentro dos trópicos. Foi o que eu falei para vocês agora. Possui o maior número de países, ok? 54 países. É o segundo mais populoso do mundo, ok? Primeiro, nós vamos falar daqui a pouquinho, é a Ásia. A densidade demográfica da África. Pessoal, observem que nós temos aqui, olhem bem, essa região aqui, ó, quase um vazio demográfico. E aí você pode perguntar o que está acontecendo? Por que, Eliane, que essa região é quase um vazio demográfico? Por que isso acontece? Isso acontece porque aqui nós vamos ter o deserto do Saara, o maior deserto do mundo. Ok? Como eu disse para vocês, cada continente tem as suas particularidades. Tranquilo assim? Apesar de ser o continente com menor proporção de habitantes por cidades, é onde a urbanização avança num ritmo muito acelerado. E por que isso acontece? Porque a África, a maior parte das suas populações, ainda vive na zona rural. Tranquilo? O Brasil
o processo de urbanização no Brasil, por exemplo, começou lá na década de 30. Na África, ele é recente. Hoje, quase 80% da população brasileira ele está onde? Na cidade. Em virtude disso, o nosso processo de urbanização é lento hoje. Por quê? Ele já teve o seu auge, que é o que está acontecendo hoje na África. Há áreas urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. Apesar desse processo estar a todo vapor, né? Ele está começando assim, vamos colocar, mas tem cidades realmente muito grandes. Vamos ver. Olha aí, alguém sabe me dizer de qual país é essa cidade? Isso aqui chama a sua atenção aqui no fundo? Eu deixei de propósito. Cairo, capital do Egito, né? As pirâmides. Então, nós precisamos aprender a associar. Mas nós também temos Lagos, capital da Nigéria. E olha aqui. Kinshasa é capital da República Democrática do Congo. Então, nós temos lugares com um grande número de habitantes. Mas nós também temos essas cidades com esse grande número de habitantes, mas nós podemos perceber um pouco da questão econômica e social do lugar. Não é exatamente o objetivo dessa aula, mas pela foto você pode perceber que dentro do continente africano nós vamos ter diversidades. Observem, olha aqui o Cairo, certo? Olha aqui na Nigéria e olha aqui na República Democrática do Congo. Então, temos disparidades econômicas, sociais e, inclusive, físicas. Tranquilo assim, pessoal? O continente possui riquezas minerais e abundantes. Isso é muito importante. Contudo, observem essa palavrinha aqui. Contudo, foi intensamente explorado por estrangeiros europeus. Lembra do início da aula que eu falei que quem explorou, quem colonizou a África foram os europeus? E no passado colonial. E por empresas estrangeiras como as chinesas. Ainda nos dias de hoje, nós vemos o quê? A África ser explorada por empresas estrangeiras. E há uma fala triste que eu costumo dizer, tá? Que a África é um continente rico, muito rico por sinal, porém com uma economia pobre. Quando eu falo economia, eu estou falando da sociedade local. Por quê? Porque a riqueza da África, ainda hoje, tem servido para aumentar a pobreza das suas populações. De que maneira, Eliane? Não está contraditório aí, não? Você não escorregou? Não. Porque, infelizmente, essas riquezas são exploradas e lideranças locais usam esse dinheiro para fomentar as suas guerras locais. É por isso que eu digo que é um continente muito rico de uma economia local muito pobre. Como nós vimos nas fotos anteriores. Há países que se destacam economicamente como... Que país será esse, né? Uma grande cidade. A África do Sul.
tem as maiores minas de diamantes do mundo. E na primeira década, tá, do século XXI, essas minas, interessante, foram administradas por uma mulher brasileira. Tá? As maiores minas de diamantes do mundo. De maneira geral, os países africanos detêm baixos índices de desenvolvimento econômico e social. O IDH é muito baixo. Então, o que acontece? Tem muita fome, tem doenças que atingem boa parte da população. E isso acontece principalmente crise humanitária em Tigré, na Etiópia. Isso é um fato. Eu também poderia citar para vocês em Ruanda, que teve mais de 1 milhão de pessoas refugiadas devido a guerras locais, conflitos locais. Suposto bombardeio, da União Africana mata 2 crianças na Somália. Todos esses conflitos você vê no continente africano. E aqui nós temos ainda crianças, tá? E essa região foi muito utilizada num filme que se chama Diamante de Sangue. Se você puder assistir, é bom, para você conhecer um pouquinho mais sobre esse continente, em Serra Leoa. Ok? E aí você pode ter mais um quadro da situação socioeconômica. E aí agora nós vamos falar sobre a Europa. Vamos sair de um continente onde nós vamos ver a situação econômica bem ruim. Nós temos países que se destacam um pouco na economia, mas a grande maioria dos países pobres, nós vamos sair daqui para ir para um outro continente, que não foi colonizado, vamos colocar assim. Ele foi o quê? O colonizador. Tanto na América quanto na África. Ok? E aqui nós vamos ter um mapa destacando a Europa, tá? A Europa, ela está na zona temperada norte, pegando um pouquinho do polo, mas basicamente a Europa, vamos colocar assim, 99,9% da Europa está na zona temperada norte. Então, qual o clima que vai predominar aí na Europa? Clima temperado. Nós vamos ter variações? Temos. Tem o temperado oceânico, tem o Mediterrâneo, mas sempre predominando o clima temperado. Quando eu falo de Brasil, só para dar uma comparação para vocês, nós temos variações de climas. Porém, sempre, olha, clima tropical de altitude, tropical, subtropical, tropical semiárido, equatorial. Então, por quê? Porque a maior parte do território do Brasil está na zona tropical. Na África também nós vamos ter variações, mas a maioria do continente, a maior parte das suas terras está onde? Na zona tropical. A Europa, aonde? Na zona temperada norte. Tranquilo assim? E aí nós temos os muitos países da Europa e para frente, quando você chegar no 8º ano, você vai ver que a Europa, no passado, tá? Bem atrás,
Lá na Idade Média, elas eram grandes reinos que foram se dividindo. Ok? Mas vocês já viram alguma coisa na história, mas hoje o importante é a gente conhecer a Europa. Tranquilo? E lembrando que aqui na parte ocidental da Europa, nós vamos ter os países mais ricos, tá? Destacando aí a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália, tá? Mas nós temos países também que são emergentes. Eu posso citar aqui Portugal, Espanha, eu posso falar também da Grécia, da Croácia, da Eslovênia e principalmente países que estão, na parte leste, na parte oriental da Europa. Tranquilo? A Ásia. A Ásia é o continente com o maior número de população. Olha só, nós temos o número 1 do mundo, né, que é a China, hoje, isso é importante, e a Índia, o número 2. E nós temos o maior país do mundo, que é a Rússia. Então, a Ásia é o continente realmente que tem um destaque no cenário mundial muito grande. Por quê? É o maior continente, é o continente que tem a maior população, tá certo? Tem algumas economias de muito destaque no cenário mundial. A China é muito importante. A Rússia já foi a grande potência no tempo da Guerra Fria, tá? E a Índia, que é um país emergente com muito destaque na economia mundial hoje, é importante a gente conhecer. E a Oceania, que é um continente, tá? Bem pequeno, né? Que é uma grande ilha, que é a Austrália. Muita gente confunde Oceania com a Austrália. Não, a Oceania é mais um país. A Oceania não, perdão, estou errando. A Austrália é mais um país da Oceania. E nós temos vários outros países menores que são essas ilhas. Os 2 países de maior relevância econômica na Oceania são a Austrália e Nova Zelândia. Mas nós temos outros países também aqui, onde a sua economia não tem destaque no cenário mundial, eles vivem basicamente da agricultura e da pecuária, tá? Mas são países que compõem a Oceania, ok? E temos ainda a Antártida, tá? Que é um país que não foi, vamos colocar assim, nenhum outro país do mundo, vai dizer assim, colonizou ou vai colonizar a Antártida. O que nós temos na Antártida? Vários polos científicos, bases de cientistas que estão estudando, tá, o solo e todo aquele continente. Foram feitos acordos internacionais para que nenhum país viesse a explorar a riqueza que existe ali na Antártida. O que vai acontecer? Eles têm a permissão para estudar, inclusive o Brasil. Tranquilo assim, pessoal? E nessa aula a gente fica por aqui, tá certo? Não esqueça de acessar a nossa plataforma, fazer as atividades, marcar o xizinho lá que você fez, ok? Para isso, é muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela, ok? Acesse as nossas redes sociais,
se inscreva no nosso canal do YouTube, assista os vídeos. Tchau, tchau. Até a próxima.